Fala, boiadeiro! Seja bem-vindo ao nosso 7º BerroCast. Hoje, nosso BerroCast com um convidado presencial, nosso primeiro convidado. Tiagão, obrigado por aceitar o convite de participar. Tiagão, se apresenta um pouco aí pro pessoal, tá? Pode ficar à vontade, se você quiser olhar para a câmera, você olha, senão você pode conversar aqui olhando para mim mesmo, que é até melhor. Pessoal, meu nome é Thiago Lima e prazer em receber você, viu, Douglas, aqui na propriedade. Eu sou gestor agropecuário da Fazenda Santa Cruz da Serra e trabalhamos aí com melhoramento genético, trabalhamos também com a parte de cria, recria e engorda dos nossos animais. Hoje a propriedade tem aí 10.918 hectares e a gente chegamos para cá em 2015, né, trabalhando com o pessoal aqui da propriedade, os proprietários, né, que são de São Paulo. E hoje nós tivemos bastante evolução do nosso rebanho, né, em questão de genética, através do programa que nós participamos, que é o PAINT. Tiagão, hoje aqui a Santa Cruz, vocês trabalham com ciclo completo, cria, recria, engorda ou só tourinho? Como é que funciona? Qual que é a forma de criação de vocês aqui hoje? Trabalhamos hoje com ciclo completo, né? Então com cria, recria e engorda, mas com ênfase mais na cria, né? Nós temos um retiro separado, tudo no caso separado no caso por retiro, que onde que tem um gado comercial nosso. Esse gado comercial, dependendo do ano, né, do mercado, a gente vendemos na desmama os bezerros, né? Certo. Lá a gente faz, no caso, cruzamento industrial. Então, dependendo como está o mercado, a gente vende ali, ou então também a gente segura. Aí a gente tem, no caso, como moldar isso aí conforme, no caso, o mercado, se está, no caso, favorável para a venda de bezerro de desmama ou não. O bom de trabalhar com ciclo completo é isso, né, Tiago? Você consegue... É um investimento a mais longo prazo, porém é um investimento mais seguro, né? Eu costumo falar para o pessoal que recria e engorda tem uma... Sem ser gado de elite, né? O recria e engorda, ele tem um investimento mais rápido, porém é um pouco mais arriscado. Sim. E ciclo completo e cria é um investimento a longo prazo, porém é um investimento mais seguro. Um tesouro direto e recria e engorda já é mais uma compra de título de ação de empresa, né? Eu costumo falar isso. E, Tiago, nesse meio de trabalho seu aqui na fazenda, você está com quantos anos aqui já na Santa Cruz? Tem 8 anos, né, que nós estamos aqui na frente da gestão da propriedade, né? E eu não me apresentei no caso, eu tenho formação, tenho 2 graduações e estou cursando. Sim. Eu acho que o aprendizado a gente tem que ser gradativo. Então, eu sou formado em agronegócios, tenho formação também em ciências contábeis e estou cursando zootecnia, né? Então, você já está no 7º período? 6º? 7º semestre. 7º semestre já. Então, aí a gente tem que evoluir. Você sabe que o mercado de trabalho não pode parar. E conhecimento sempre é importante. É verdade, é verdade. Tiagão ele é meu veterano lá na faculdade. Tiago, hoje, aqui você falou que são 10.918 hectares, né? O território da propriedade. Da propriedade. Quantos retiros você tem nesses 10.000 hectares? Nós temos, contando com a sede, umas 3 retiros, né? Hoje, então, a fazenda ela emprega mais ou menos quantas famílias hoje? Hoje nós temos 24 funcionários diretos, fora as pessoas indiretas que são terceirizados. Aqui, nós estamos gravando aqui, pessoal, é o refeitório, né, Tiago? Isso, é parte de refeitório e escritório. O anexo que a gente, no caso, recebe o pessoal aqui no escritório e tem também a parte do refeitório aqui também. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer, né, terminando aqui essa gravação desse podcast, a gente vai fazer um giro na fazenda. Vou mostrar para vocês os tourinhos, tá? Vou mostrar as estruturas. Falando nisso, vocês têm uma fábrica de ração própria aqui, né, Tiago? Porque além da pecuária, vocês também têm uma parte da fazenda que vocês trabalham com plantio, né? Sim, a parte, no caso de agricultura, né, é uma área terceirizadas, né, são arrendadas, porém a gente usa agora na Entre Safra a questão dos animais, a gente coloca lá, né? Colhe a soja e planta o capim. Planta o capim. Então você tem uma parte dessa fazenda que faz a integração lavoura-pecuária. Lavoura-pecuária. Quantos hectares mais ou menos que você faz essa integração? São 2.500 hectares em agricultura, né? Que a gente tem, no caso, a integração. Certo. Eu vi também chegando aqui na fazenda, tem uns potros ali. Vocês também trabalham com cavalo de raça? Uma propriedade desse tamanho, a gente tem uma demanda muito grande aí de animais, né? Sim. Para trabalho, de tropa.
E a gente começou um criame aqui na fazenda, né? No caso, a gente temos um garanhão, um quarto de milha, né? E também temos um jumento pega. E temos nossa iguada de reprodução, que são éguas apuradas, mais para o quarto de milha, né? Tem éguas puras também, mas tem éguas também que tem meio sangue. E assim a gente vai fazendo a nossa tropa. Certo. Deixa eu te falar. Você trabalha com venda de touro de elite também, de melhoramento genético aqui na fazenda, certo? Qual que é? É SEIP, é PO? Como é que é? Qual que é a linha de melhoramento genético que vocês trabalham aqui? Sim, desde 2018, né, a Fazenda Santa Cruz da Serra, nós entramos no programa Pint, que é uma das certificadoras aí de Nelore SEIP, né? Então, trabalhamos com esse programa. Temos muita orgulho em poder fazer parte do Pint. Hoje o Pint ele tem mais de 105 mil matrizes no programa. São mais de 74 fazendas, né, esparramadas no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. A Curácia, no caso, e assim, a chancela, no caso, do melhoramento genético em cima do programa, a gente está muito satisfeito. Certo. Então, a gente viu a olho nu como que foi a evolução genética nossa, né, dos nossos animais. E esse Pite, vocês trabalham com touro SEIP ou Nelore PO? Como é que funciona o programa de A escolha, melhoramento? no caso de touros, né, para a gente poder trabalhar na estação de monta, independentemente, pode ser tanto PO como SEIP, desde que ele seja bem avaliado nos sumários que nós seguimos, né? Qual que é o sumário, no caso, que nós damos mais ênfase? É o sumário Aliança, né? E o sumário Consolidado Pint, que todo ano, no caso, sai edição nova. E em cima desse, no caso, sumários, a gente faz a escolha dos nossos touros que nós vamos trabalhar dentro do ano. A gente, através do técnico, né? O técnico que nos assiste aqui do Pint é o Lucas Salles, né? Então o Lucas senta com a gente vai escolher os touros em cima de linhagens, de genealogia, né? E o que vai encaixar melhor no nosso rebanho. A gente podia marcar uma hora que ele for vir aqui, eles fazem visita anual, como é que funciona? Tem as avaliações no decorrer dos anos, tanto de desmama, sobre ano, né? E tem as revisões de SEIP, podemos marcar sim. Quando ele vir aqui, você me avisar, se puder também, a gente faz um acompanhamento, né? Certeza. Então, vocês trabalham com, vocês produzem touro SEIP aqui, então? Touro SEIP. Né, Fala pro pessoal, que até eu tenho um pouco de dificuldade de entender, qual que é a diferença do touro SEIP para um touro PO? O SEIP, na realidade, é uma chancela que vem do mapa, né? Que através do Pode continuar, aqui não tem programa problema. Pega um copo pra mim. Pint, que nós participamos. Existem outros programas, no caso, que tem chancela também, no caso, SEIP, né? E o SEIP nada mais é do que um certificado especial de identificação de produção. Certo. Então, existe a população, no caso de matrizes, né, em cada programa. Hoje o pai tem 105 mil matrizes. Dessas 105 mil matrizes tem a sua produção anual dentro da safra. Esses animais que são nascidos, tanto machos como as fêmeas, eles, no caso, disputam, né, entre eles, no caso, quem vai ser os melhores, no caso, ranqueados. Certo. Que seria, no caso, hoje o pai está em torno ali de 24% de animais seipano, que são candidatos a SEIP. Esse número depois acaba afunilando depois, porque tem a revisão de SEIP. Né? Tá, então o SEIP ele não necessariamente precisa ser PO, mas ele tem que ter uma lista de critério para entrar, para ser seipado, certo? Isso. E então ele tem principalmente, a principal, como a gente pode falar, critério dele é ser Nelore, não anelorado. Porém, ele não tem necessariamente uma origem de PO registrado de pai e mãe. Sim, por exemplo, uma fazenda que vai iniciar, no caso, no programa de SEIP. Certo. Né? Isso eu falo de todos que participam aqui no Brasil, que tem 4 ou 5 no caso aí, que eu saiba, que são focados em Nelore, né? Quando, no caso, uma propriedade quer entrar, no caso, nesse programa de SEIP, se pega as matrizes, no caso dessa propriedade, e faz uma classificação em cima delas. Tem animais que são classificados para entrar no melhoramento genético e tem animais que não, tá? Então, assim, existe notas, no caso, de racial, pigmentação, frame, né, aprumos, que aí, no caso, você faz essa classificação em cima das matrizes e ela realmente tem que ser, no caso, Nelore. Sim. Se ela, no caso, for anelorada, ela não entra. Se tiver, no caso, algum resquício ali
de algum cruzamento, ela não entra, no caso, no melhoramento genético. Em cima dessas notas, no caso, que esse animal recebe na classificação, aí é feito os acasalamentos. Certo. E o SEIP, então, ele tem aquele mesmo privilégio do Nelore PO, que você pode vender ele para qualquer lugar do Brasil sem precisar pagar o imposto de transferência de um estado para o outro? Sim. Os animais, no caso, que passam, no caso, pelo crivo de seleção, Que são seipados, né? na desmama, que tem a primeira prova, depois sobre ano, e depois vem sai a lista de candidatos, e depois vem a revisão de SEIP, esses animais recebem, no caso, um registro, né, Certo. de animais superiores. E aí, no caso, em cima desse registro, no caso, o animal pode ficar isento do ICMS, né? Aham. E pode, no caso, ser transportado para todo o Brasil aí. Certo. Então, as matrizes são todas crioulas de vocês aqui. Você está me falando de começar o podcast que vocês pegaram as matrizes daquela fazenda CFM, Isso, nós usamos os touros touros, né? CFM, né? Isso há quantos anos atrás? Já tem, no caso, desde 2013 para cá. Então, desde 2013, vocês já começaram já o programa de melhoramento genético, Isso. começando com a compra dos touros já, que já é SEIP, já é seipado. E aí, as fêmeas vocês seguraram e hoje elas são as suas matrizes do rebanho. Exatamente, né? Então, assim, a fazenda aqui, ela tá dentro da família, né? Desde 78, família do seu Aparício Moraes. E aí vem, no caso, a segunda geração com a Elcio. E depois vem o Murilo, que é a terceira geração hoje, que cuida, no caso, da fazenda, que está na frente dos negócios, da família. Então, desde 2013 para cá, se usa, no caso, touro SEIP, né? Mas, assim, antigamente também, o seu Aparício comprava já touros POs, né? De outros criamos aí, de outras fazendas. Certo. Então, assim, é um rebanho que é antigo, né? Porém, a gente, no caso, depois apurou, no caso, no Nelore mesmo. E hoje a gente tem bem separado nossos setores aqui de melhoramento e de animais comerciais. Então, hoje as suas matrizes, elas são inseminadas. Você pega, escolhe o touro que você quer lá na central, você insemina, e aí, quando nasce esses bezerros, essas bezerras, que aí vai fazer a seleção, vai colocar ela à prova na esteira do SEIP, certo? Do programa do PAIT. É isso que funciona? Exatamente. Os animais que são selecionados, né, que a gente vai escolher, no caso, para usar como reprodutor, a gente, no caso, pega o nosso estoque, por exemplo, de sêmen, né, em cima do banco de dados das nossas matrizes, a gente tem, no caso, a empresa que presta serviço para o PAIT, que é o Gensis, que também presta para outros programas de SEI, que roda, no caso, os acasalamentos. Então, a nossa escolha, como eu falei para você, dos nossos reprodutores são em cima de sumários, né? Então, quanto mais elevado a acurácia, quando o animal tiver, no caso, bem classificado no sumário, teoricamente, ele vai ser bem acasalado, vai dar preferência para um animal que é bem ranqueado no sumário do que animal que não seja ranqueado. Então, por isso que a escolha de touros é muito importante, que é onde a genética que você vai pegar e colocar dentro da sua propriedade. O desafio aqui é coletar e processar esses dados, né? Isso, exatamente. Porque se você não faz uma escolha tão bem de reprodutores, você vai colocar a sua média da população das suas futuros produtos, né? No caso, em médias baixas, né? E aí você não compete dentro do programa do PAIT e você, às vezes, não coloca uma porcentagem suficiente dentro para competir, no caso, para você conseguir chegar até o animal safe. Os tourinhos que são vendidos seipado, que você vende como touro reprodutor para o pessoal todos, até qual classificação você vende ele aqui na fazenda? Isso. O PAIT em si nós usamos, no caso, a escala de DECA, né? DECA 1 até DECA 10. Porém, os animais são ceipados aí, como eu falei para você, até 24%. Alguns animais entram como DECA 3, mas a maioria são DECA 1 e DECA 2. Né? Então, assim, lá na desmama, como começa, no caso, avaliações, o PAIT em si, os bezerros são classificados de DECA 1 a DECA 10. Isso, no caso, dentro da safra inteira do PAIT. Certo. Não é interno, tá? E os bezerros que estão aqui são todas as fazendas. Isso compete entre eles, todos. Tá? Certo. Então, por exemplo, na desmama, por exemplo, só fica, no caso, por sobreano, animais que estão de DECA 1 a DECA 6. Hoje aqui você desmama quantos bezerros por ano, assim, na média aqui a fazenda? Hoje, a fazenda, do núcleo do melhoramento genético, né? Sim. Nós desmama em torno aí de 800 bezerros, mais ou menos, machos,
e mais ou menos 800 bezerras fêmeas. Desses Isso é melhoramento genético. Desses 800 do melhoramento genético que participa do programa, quantos que dá para ceipar mais ou menos? Então, qual que é a linha? Você vê que no caso, tanto que é criterioso a questão de você colocar. Então, hoje nós colocamos, essa safra 2021, nós ceipamos 53 tourinhos. Né? De 800. Mas ano passado a nossa população era um pouco menor. Não, mas isso é importante, pessoal, para vocês entenderem o seguinte, não é porque nasceu 800 bezerros que os 800 vai ser comercializado como tourinho, porque o programa é muito criterioso e isso é bom para quem está comprando a mercadoria, porque você percebe que de 800 bezerros que foram produzidos, só 53 vai ser comercializado como um bom reprodutor, como um touro cepado provado. Então, isso é de extrema importância, porque os outros restantes vai para o corte, né, Thiago? Para o corte. Nós temos um critério aqui na fazenda, e o CEIP, no caso o PAIT, carrega isso, de ser os animais funcionais. Certo. Né? Animal que não tenha maquiagem, a gente não faz casqueamento em touros, né? Nossos animais são todos a pasto. Então, para você poder entregar um produto para os nossos clientes, no caso, tá usando, no caso, na fazenda, né, solto na vacada, e são animais, no caso, que tem aí boas DEPs, né, que vai entregar aí um animal pesado, uma fêmea, no caso, com retorno maternal, sendo uma boa mãe, emprenhando mais cedo. Né? Eu queria até entrar nesse assunto do emprenhar mais cedo, porque você falou que na média do passado foi 800 machos desmamados e 800 fêmeas. Dessas 800 fêmeas, você seleciona a cabeceira. Sim. E você desafia elas no pré-cocinha, né? Exatamente. Qual que está sendo a média de prenhei dessas novilhas, essas pré-cocinhas? Quando você conseguiu chegar, qual foi o menor tempo que essas bezerras entraram na estação de monta? As nossas bezerras, que são desafiadas, né? As bezerras carimbo 8 e 9, teoricamente elas entram um pouco mais velhas, né? Do que as carimbo 12, né? Só um pouquinho. Quando eu falo carimbo 8 e 9, é porque foi nascida no mês 8 e mês 9, ano, né? Tá? Nascida no mês 12, carimbo 12. Então, essas bezerras nasceram em agosto, setembro, por ali, e elas já vão para a estação de monta quando? Então, por exemplo, as minhas bezerras que eu foram desmamadas agora, né, certo, em 2023, elas são safra 2022, nascidas dentro de 2022. Nascidas em agosto, por exemplo, exatamente, né? Foram desmamadas em maio. Isso, foi desmamada agora, em né? Maio, junho. De abril, mais ou menos. E elas vão entrar na estação agora em outubro. Então elas vão entrar com a média de 13 a 14 meses. Isso, as mais velhas de idade. De agosto, né? Vai entrar por volta dos seus 14, 15 meses. E as mais novas também carimbo 11 e 12. Vai chegar, no caso, aí por volta... A gente tarda um pouco, aí elas não entram em outubro, já vai entrar lá para final de novembro. Aí elas vão chegar com seus 11 meses ali. E outubro ainda tá não acabou a seca aqui ainda, né? Porque isso. Né? A gente, no caso, ainda... Pois é, rapaz. Eu tenho fazenda que o cara não trabalha com seleção genética nem nada, ele começa a seminar em dezembro, segunda quinzena de dezembro, que o capim começou a nascer no final de novembro, aí começou a ganhar um scorezinho para conseguir iniciar a estação de monta deles. Vocês aqui já começam em outubro, já ainda na seca ainda. Isso, porque é assim, Douglas, a gente já tem, no caso, a estação de monta pré-definida, né? Que vai de outubro até meados de fevereiro. Certo. Então, a gente sabe que, no caso, a gente está no Vale do Araguaia aqui, e realmente a parte de chuvas nossa aqui tem anos que começa, às vezes, um pouco mais cedo, às vezes tarda, né? Muito irregular aqui, né? Mas a gente tem nossa estação de monta, no caso, definida. Nós estamos aqui, pessoal, em Barra do Garça, Mato Grosso, aqui no Vale do Araguaia. E, Tiagão, qual que é o maior desafio para você pegar essa bezerra desmamada em maio e chegar ela em outubro com peso ideal, apresentando o cio para emprenhar? Qual que é o maior desafio aí para vocês? Sim, igual falando, a carimbo 8 e 9, às vezes não tem nem tanto, no caso, tanto desafio, porque elas já desmamam pesadas, né? Por volta dos seus 240. É verdade. Qual que é o peso médio de desmame delas? Isso, por volta dos seus 240 quilos. 240 vai dar 8 arroba? 8 arroba. Isso. Aí, no caso, a gente tem que colocar 300 quilos nela, que esse é o peso que a gente quer chegar com elas, né? Então, nós temos aí 60 quilos, no caso, para colocar entre maio... 4 meses. Né, até outubro, né? 4, 5 meses. Isso. Então, o segredo é desmamar pesado. Isso, quanto mais pesado, né? A gente está até melhorando a nossa parte de infraestrutura, porque como a gente não trabalha com CRIP, né? Então vai com esse peso de desmame é sem CRIP? Sem CRIP. Vixe Maria, ué. Então,
Os bezerros já podem ir direto pro coxo. Isso, mas assim, a gente quer, no caso, implementar o CRI, porque aí, no caso, esse desafio meu diminui mais ainda. É. Então, assim, eu tenho que colocar 60 quilos, no caso, nessas bezerras carimbo 8 e 9. Mas elas não tem tanto desafio, porque nesse 4 meses ela consegue, no caso, entrar e chegar, no caso. É porque falta pouco peso, né? Ela desmamou muito pesada, Isso, né? então E a gente, no caso, entra no caso pesado na parte de proteinado, né? Então, hoje elas estão no proteinado 0,7% do peso vivo para poder ganhar e estão ainda em passos de integração. nós estávamos conversando aqui, quanto mais jovem, né? Você falou para mim, quanto mais jovem o animal, melhor é a conversão dele, né? Então, é melhor você investir com um animal mais jovem em dieta do que você deixar querer economizar em dieta no começo e querer investir em dieta quando ele estiver mais velho. Isso. Porque a conversão vai ser pior, né? Nós vamos trabalhando com o tempo, a gente vai levando algumas bordoadas e a gente vai aprendendo também. Então, na prática, né? Então, ano passado, nós não tínhamos, no caso, essa estratégia de nutrição como nós temos hoje. Né? Ano passado, nós começamos, às vezes, na desmama, com proteinado 0,3%. Esse ano, não, já um animal entrando já numa nutrição de 0,7% do peso vivo. Né? Para quê? Para fazer esse animal ganhar, porque a conversão dele agora no início, ela é muito boa. É a correlação de conversão alimentar do peso dele. Ele pesa mais baixo. Então, teoricamente, ele vai ganhar esse animal, um 0,7%, em boas condições de pasto, chega a ganhar até quase 1 quilo por dia. Então, e a gente, no caso, quando chegar com esses animais bem preparados lá na estação de monta em outubro, a gente vai estar eliminando algumas coisas, né? Porque chegando com 300 quilos, a gente tem um índice, e às vezes melhor, né? Para poder a gente ter os índices de prenhez melhores. Sim. Né? E a proteinado, o energético, tudo você faz aqui na fazenda mesmo. Sim, tem um galpão tem a ali. fábrica Né? de ração. A gente vai mostrar para vocês depois a fábrica de ração, pessoal. Isso. Porque o desafio também é fazer tanta comida para esse povo, né? Só de bezerro 800, mais bezerro mais 800. E fora a vacada, né? Isso, aí tem a vacada. E tem a parte, no caso, eu estou falando de bezerro, mas tem a categoria um ano mais na frente. Eles já são novilhas. Tem os bois que estão na engorda. E então, mais ou menos, hoje você faz o quê? Bate quantos quilos de ração por mês? Por dia, aqui hoje? Por dia, na realidade, 5 mil quilos, mais ou menos, a 6 mil quilos. Tem dias que está mais apertado, que aí a gente consegue fazer até 12 mil quilos. Tipo assim, uma sexta-feira vai chegar, sábado, domingo, o pessoal tá de folga, vai ser bem, né? A rocha. Exatamente. E, o Thiago, agora voltando lá pro lado do gerenciamento, seja gestor aqui do grupo. Qual que é o maior desafio seu para gerir uma fazenda tão grande, de quase de 10 mil hectares? Qual que é o maior desafio seu? Bom, a fazenda é grande, né? Eu acho que um dos maiores gargalos hoje em dia é a questão de mão de obra, né? Sim. Mas quando você tem pessoas boas, né? Que você, no caso, lidera, você consegue, no caso, estar chegando nos objetivos, né? Mas essa formação desse pessoal, no caso, leva tempo. Para poder, no caso, rodar e entregar os números que você realmente quer, né? Eu vejo aqui, eu conheço o Thiago já tem um pouco tempo, eu vejo aqui que a rotatividade da fazenda de vocês de funcionário é pouca, né? Isso. Tem bastante colaborador aqui antigo, né? Tem pessoas aí de 15, 20 anos de casa. Isso é raro, hein? Isso é raro, hein? Muita fazenda roda 2, 3 funcionários por ano. O mercado o setor do agro, né? A gente tem, no caso, ficado escasso essa mão de obra, né? Que gosta, no caso, da roça, que gosta, no caso, de fazenda. E hoje em dia a gente procura valorizar quem que está realmente aqui. Sim. Né? E incentivar, no caso, também os filhos desses colaboradores nossos a também, no caso, se formarem e também trabalharem aqui na propriedade. Aqui mesmo tem uns 2 que faz faculdade, né? O ônibus pega aqui todo dia. E sem falar que nós estamos aqui, ó, aqui é um refeitório grande, viu, pessoal? E tem ali os alojamentos, né? Tem os alojamentos aqui atrás, que aí tem a Juliana, que é a nossa veterinária, né? Certo. Que mora em um dos apartamentos. E aí, no caso, falando, nós temos 3, no caso, funcionários que estão fazendo a faculdade de zootecnia. Sim, tem um que estudou comigo lá, o Thales. O Thales. E aí tem o Vitor e tem o Carlos. Então, esses 3 meninos aí,
são funcionários nossos, né? São vaqueiros, inclusive, mas eles, no caso, quiseram trabalhar, têm noção de gado, então por isso que eles estão aqui. E a gente, no caso, está treinando eles, quem sabe, poder, no caso, crescer aqui dentro da propriedade, virar um controller, né? E sua fazenda, e sua veterinária é uma mulher aqui. Isso, um veterinário mulher. Então, é um exemplo clássico, viu, pessoal? Que você consegue, sim, mulher se inserir no mercado de trabalho, principalmente onde tem respeito, porque aqui tem, quantos funcionários você falou? Direto e indiretamente? 24. Funcionários diretos, né? Indiretamente, devo rodar Tem mais de 30. mais de 30. Então, onde tem profissionalismo, né? Eu falo pro pessoal o seguinte, a fazenda tem que ser uma empresa. Ela tem que ter regras, tem que ter objetivos para bater, tem que ter metas, tem que ter rotina de trabalho. Eu vi aqui, antes de chegou, você estava fazendo uma reunião com a equipe. Essa reunião acontece todo dia antes de começar o trabalho. Sim, quando eu cheguei na fazenda em 2015, eu criei esse critério de a gente fazer um feedback todo dia cedo. Onde é uma forma de eu ter a fazenda um pouco mais na mão, né? De poder entender mais o funcionário, saber, no caso, a parte de interpessoalidade deles ali, como que eles estão se dando uns aos outros. Quais dificuldades encontradas no dia a dia. Então, nessa parte, todo dia na parte da manhã, por volta das 7 horas da manhã, a gente faz uma reuniãozinha aqui, eu vejo os serviços que não foram acabados ainda, né? Passo novas tarefas e a gente faz, no caso, a nossa oração, né, para a gente poder sair para o trabalho. Isso, no caso, virou... Eu cheguei aqui, estava na hora da oração, até esperei um pouquinho. Isso. E, Tiagão, esses touros, que você voltando agora para a parte de genética, você pega esses touros que não foram DECA 1 e 2, que não é comercializado, que vai ser jogado para a linha de corte, vai ser vendido para a indústria. Isso, acima de DECA 3 DECA 3 para cima, que você faz a recria e engorda aqui. Isso. Com quantos arrobas eles saem, desde quando você insemina ou nasce, qual a idade média, né, do lote, né, que eles vão para o abate, e qual o peso médio, mais ou menos? Sim, esses animais, eles vão sair aqui mais ou menos por volta dos seus 580 quilos, próximo dos seus 600, por volta dos seus 22 meses de idade, né, e com rendimento de carcaça, esse animal vai chegar ali por volta dos seus 21 arroba. É o famoso 777. Isso criado a pasto, né, no final a gente, no caso, ele entra na parte de TIP, né. Que faz aqui na fazenda mesmo. Faz aqui na fazenda mesmo. Então, ele chega no máximo aí com 2% do peso vivo, no máximo. Então, vai sair com 20... Vamos colocar aí 21 meses de idade com 20 arroba, 21 arroba. Isso. E a gente fala 2% do peso vivo, isso de concentrado, tá? Sim. Que aí, no caso, como é a pasto, a parte de volumoso, o animal vai estar ingerindo ali no próprio pasto. Mas esse protocolo de engorda, você vai fazer o quê? Faz o quê? Uns 100 dias? 100 dias finais isso, dele? Tem lotes que chega até menos de 90 dias, né? Tudo depende da... 70, 90. Se tiver bem oferta no caso de capim, a gente vai dosando a questão de concentrado. E aí, teoricamente, esses animais chegam por volta ali dos seus 80 dias de trato, né? Porque ele já vem numa recria, no caso, intensificada, né? Certo. Então, a gente já vem numa RIP, ali o animal comendo o seu 0,7% ali do peso vivo na recria. E depois de 360 quilos acima ali, a gente já começa a embalar ele a mais. Essa RIP, essa TIP que você faz com... Obviamente tem que ter muito espaçamento de coxo, né? Isso. E o coxo que você trabalha aqui, qual que é o coxo? Então, nós ainda estamos na fase de fazer algumas gambiarras, né? Sim, mas o que eu quero tocar nesse assunto aí. Então, hoje nós trabalhamos com banda de tambores de 200 litros, né? Que chega a ser 85 centímetros, ali 87 centímetros de comprimento, né? É a forma mais em conta que nós achamos. Só que a gente está preparando agora uma parte da fazenda para a gente poder fazer em piquetes de 12, 15 hectares, que vai ser, no caso, já coxos fixos, né? De concreto. Certo. Aí a gente quer trabalhar com vagão distribuidor, né? Hoje, nossos produtos da fábrica são todos ensacados, né? Então, ensaca tudo, né? Com peso de 30 quilos. Mas a gente já está em fase de poder melhorar isso, essa logística da fazenda, né? O ensaque, ele acontece por causa que não tem o vagão ainda, né? Isso, não tem um vagão. Mas na hora que tiver o vagão, esses lotes que estão próximos da fábrica, esses lotes já vão ser tratados no vagão. Já vai economizar na sacaria. Isso, sim. Não, porque é importante o pessoal entender o seguinte, a gente tem que ver que não é porque a fazenda é enorme que tem tecnologia de ponta aí, ó. O cara tá usando o tambor como coxo. O que não pode faltar é o coxo. Agora, como esse coxo vai ser,
né? Vai ver depender da sua estrutura que você tem de dinheiro aí para você fazer. Então, não tem desculpa, né, Thiago? Sim, não tem. Você pode, no caso, usar aí esses meios aí. Sim, lá no arrendamento a gente usa a coxa, aí eu Tem comprei um bag, né? coxa de borrachão, consegui comprar. Mas é isso aí. Respeitando a questão da área de coxo, né, por animal, hoje a gente usa por volta ali de seus 35 centímetros por animal, né? Uhum. E 35 a 40 centímetros. É porque o pessoal, a área de coxa é o seguinte, tem dois critérios que você tem que avaliar. Quantidade de animais por lote e a tipo de nutrição, né? Isso. Você não precisa colocar 35 centímetros para um sal mineral. Isso. Porém, já para um proteinado de alto consumo, já é necessário esse espaçamento mínimo, né? Então, a gente tem que ver certinho que não necessariamente cada tipo de protocolo nutricional, cada tipo de dieta vai demandar um espaçamento de coxo conforme a quantidade de animais que tem no lote, né, Tiago? Sim. E hoje vocês trabalham com cria, recria e engorda aqui. Cria, recria e engorda. Exatamente. Os que vão para engorda são porque a fazenda toda não é só os animais safe, né? Vocês também Isso. têm a outra parte. No gado comercial, né? Hoje que trabalham no melhoramento genético são 800, Não, aí no caso de matriz, hoje É. no melhoramento genético nós estamos por volta de 2.500 matrizes. 2.500 matrizes. Né? Que aí no caso entra as novilhas também Sim. nessa quantidade. Então a gente está aumentando também esse núcleo, tá? Então ano passado nós tínhamos por volta aí dos seus 1.600 a 1.700 bezerros que foram desmamados nesse núcleo. A gente, no caso, agora esse ano já vai aumentar mais. E falando das matrizes, qual que é a taxa de prenhez que você vê? Qual que foram os melhores índices de prenhez que você conseguiu na estação de monta na inseminação? Aquela hora que você me perguntou das bezerras, né? Eu acabei não respondendo para você. As nossas bezerras de desafio, no caso, quando no início ali de estação de monta, a gente também está em fase tem de aprimoramento, 3 anos, né? De aprimoramento o tempo inteiro. É. Trabalhamos com um tipo de protocolo e a gente buscamos sempre a ênfase de poder melhorar todo ano. Tem que entender o seguinte, pessoal. Melhoramento genético demanda tempo, não é? Eu vou começar com melhoramento genético, daqui 5 anos eu já vou estar o top 5 do melhoramento genético. Vai anos, né? Então, assim, as bezerras nossas que entram no peso adequado e a gente faz de bica corrida, a gente não... às vezes tem bezerras que estão abaixo de 300 quilos, por volta de 260 quilos. Vai também. Vai junto. Porque você está desafiando, né, Isso. os precocinhos. Então, né? nos primeiros serviços ali, começa com 35% de prenhez, mas aí a gente faz 4 inseminações nela, nas bezerras, né? E fecha por volta dos seus 70%. Isso é nosso... que a gente sempre quer fechar em cima dessa base, 70% de prenhez. Depois de 4... Isso, DG final, né? Uhum. E aí, no caso, tem as percas embrionárias. Que isso aí, acho que todas as fazendas de melhoramento é um dos gargalos grandes aí, principalmente nessa categoria de bezerras, né? O que seria essas pretas embrionárias? Olha, chega a 15%, né? Essas percas. Muito, 16%. Dá o resultado de prenhez, o médico dias, passa a ultrassom da prenhez, porém, aborta ou absorve, né? Isso é a perca embrionária. Isso. Até os seus 60 dias ali do embrião, né? Ele pode, no caso, ser absorvido, né? E ter a perca embrionária. Uhum. E essa perca embrionária, será que está relacionado muito por ser muito nova ou muito velha? Tem a questão de estresse, tem a questão nutricional que pode, no caso, atrapalhar algum mineral em si que está faltando no animal. Então, a gente também está tentando baixar esses índices. Sim. Entendeu? Usar todos os artifícios possíveis aí para a gente poder ter êxito e minimizar isso ao mínimo. Então, 70% de prenhez no final do DG final, né? No final de 4 estação, de 4 protocolo de disseminação. Dessas 30, tem amor aqui também ou vai pro faca? Não. Não tem amor. Acho que a pecuária a gente tem que ter razão, né? Amor aí a gente deixa pra lá. Deixa amor pra lá, né? Então, por isso que já retém, então, já as fêmeas para entrar, Isso. porque você já sabe que, para quem trabalha com cria, é esperado já uma taxa de falha. Então, você vai ter que todo ano reproduzir, segurar suas matrizes, segurar as bezerras nascidas, para você colocar no lugar das matrizes falhadas, né, Tiago? Sim. Inclusive, a gente matou, no caso, né? Abatemos aí, no caso, umas bezerras que deram vazias. Uhum. E elas morreram aí por volta dos seus 18 meses de idade. Qual o peso? Deu 13,5 no frigorífico. Com 18 meses de de idade. carcaça, 52,5 de É muita né? coisa, hein? Muita coisa. Tudo dentro de leite, né? Pegou tudo China? China.
E uma coisa que eu ia te perguntar, não sei se essa parte é contigo, mas uma fazenda grande igual essa, que trabalha com recria e engorda. Na parte de engorda, vocês travam preço ou já tem venda de balcão? Como é que A gente, funciona? no caso, não trava preço. Certo. Né? Aqui, ainda. Aqui, Mas né? a gente está vendo a necessidade de fazer isso. Uhum. Né? Hoje a gente, no caso, tem poucas aí indústrias, né? Perto da gente. Sim. E aí, no caso, a gente tem vendo a necessidade de poder, no caso, fazer esses boi a termo aí, no caso. Né? Pra gente poder ficar mais seguro, né? É porque você já sabe quando você vai abater, né? Exatamente. Hoje ainda a gente não faz. Eu lembro que no começo do ano você necessidade. foi abater num frigorífico fora aqui, você até postou. Eu vi você foi fazer uma visita lá, foi fazer um acompanhamento de abate técnico da boiada que vocês mandaram, de umas bezerras, né? Em Rondonópolis, isso. Nós fomos matar vaca mesmo, normal. E a gente vê todas essas possibilidades. Então a gente verifica no balcão todos os frigoríficos disponíveis para a gente poder tentar colocar o nosso produto bem vendido. Né? É, porque você está investindo em genética, está abatendo um animal pesado, jovem, né? Sim. Então tem que ser valorizada essa mercadoria, Sim, né? Porque senão vai virar tudo boi com mais de 30 meses, mais de sem dúvida. 4 anos. Né? E se a indústria não dá um jeito de bonificar isso, não só para você, mas para todos os produtores que fazem esse serviço, de abater um animal pesado e jovem, né? Não vai ter muita mercadoria. O pessoal vai ficar desestimulado de participar, porque isso custa dinheiro, né? Isso. Igual você estava falando, os bezerros já entram depois desmamados, os bezerros que não são ceipados, eles já vão para um protocolo de recria intensiva. Isso. Né? As bezerras também já vai para um protocolo de recria intensiva para depois ser Entra inseminada. Aí não inseminou, você já continuou. Isso custa dinheiro. Mesmo você tendo uma fábrica aqui, né? Tem que ter um incentivo da parte da indústria, né? Com certeza. Valorização, né? Tem que ter. Tem que ter. A gente tá, no caso, a pecuária está se modernizando a cada tempo, né? Então, o pecuarista hoje em dia, ele tá fazendo conta, né? Então, você tem que conseguir, no caso, comprar insumos baratos e vender depois o seu produto Sim. bem. Então, nesse cenário aí, você tem que ser eficiente. Quando a gente está voltando agora para os tourinhos, vocês produzem 800, nasce 800 bezerros, e desses 800 bezerros, depois de seleção, critério de seleção, na média, igual ano passado, foi 53, né? Isso, ceipamos 53, 53. Colocamos candidatos 86. Como a gente aperta bastante, né, a gente sempre fala pro Lucas, Lucas, o que não servir para nós, a gente não quer repassar. Uhum. Então, a gente, no caso, ceipou só 53 touros da safra 2021. 2021. Esses touros, eles são comercializados de que forma, Thiago? Então, ano passado, né, em 2022, nós tivemos o primeiro leilão nosso, né, de genética Fazenda Santa Cruz da Serra, que foi em outubro, né, através da parceria com o pessoal da Programa Leilões. E esse ano vai ter a segunda edição. Né? Quando que vai ser a segunda edição? Vai ser dia 12 de outubro, pelo canal Terra Viva, tá? Em parceria com o pessoal da Programa Leilões. Então já fica o convite aí, pessoal, dia 12 de outubro. Isso, e a gente vai estar, no caso, ofertando para o pessoal aí touros, né? E também, no caso, também novilhas precoce prenha também. Vai estar vendendo novilha precoce. Vai ter algumas que vai ser seipe, né? Que vai ser já com a chancela seipe, e tem outras que já são animais que são do núcleo seipe, porém são cara limpa. Porém, acasaladas dentro do programa Parte, né? Certo. E também emprenhada nova, né? Então vai parir ali antes dos seus 29 meses de idade. E além do leilão, você vende por aqui também ou só vende no leilão? Vendemos aqui na propriedade também. Uhum. Tá? Então, a gente sempre vende aqui os animais de 3 anos. Certo. Né? Que são os animais que você usa para fazer também, para dar repasse. Então, são animais que você usa mesmo, né? São animais que a gente segura para repasse. Sim. E que no ano seguinte a gente disponibiliza, no caso, a venda. Tá, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar na descrição aqui dessa live aqui o Instagram da Fazenda, tá? E se você tiver interesse, vai para o Brasil todo. Você entra em contato lá, chama o pessoal da Santa Cruz lá no direct e conversa com o Tiagão ou então com o pessoal da equipe dele aqui de venda, que tem todo o ano todo. Sim, às vezes acaba antes. Mas a gente, no caso, o núcleo do que vai para o leilão já está separado, né? Já temos os animais aqui que vão ser vendidos aqui. E quem chega primeiro... Bebe água limpa, isso aí.
E desses touros, Tiagão, qual que está sendo o feedback dos seus clientes que compraram? Estão tendo um bom feedback? Como é que está sendo? Sim, ano passado foi o primeiro ano que nós começamos a vender nossos touros. Antes a gente estava, como o número era muito pequeno, a gente estava acabando usando todos na propriedade, né? Uhum. E a gente já tem, no caso, um feedback muito positivo do pessoal que já compraram nosso aqui e querem voltar a comprar de novo. Então é isso que nós queremos, é isso que nós trabalhamos, porque nós queremos que nossos clientes voltem, no caso, a comprar, fiquem satisfeitos com seus animais que foram adquiridos ali. Porque o cara que trabalha com melhoramento genético, ele tem que vender a melhor mercadoria possível, porque a melhor propaganda é boca a boca, né? Exatamente. Porque é difícil você ver um podcast onde uma pessoa que trabalha com melhoramento genético vem conversando e você vê que não tem muito podcast com relação a isso. Então, a melhor propaganda do cara que trabalha com venda de genética é o boca a boca. Sim, com certeza. E nós aqui não estamos preocupados em questão de volume de animal. Sim, a gente percebe, de 800 só 53, Isso. pô. Então, a gente quer entregar um animal funcional, produtivo, né, que vai entregar para os pecuaristas aí, animais que vão desmamar bezerros pesados, que vão colocar fêmeas bem eficientes aí reprodutivamente no seu rebanho. E é isso, animais que estão adaptados, no caso, ao nosso clima aqui, né, do Vale do Araguaia. E são animais criados a pasto. Criado a pasto. Então, o pessoal tem muito medo, né? E eu até acho justo, né, essa preocupação de comprar um touro, né? Aí o touro tá lá, vai no leilão, um touro de cabresto, tudo de baia. Aí tem medo de chegar e soltar no pasto e ele não dá conta de cobrir. Aqui não, aqui os animais são criados e recriados a pasto. Exatamente. E não é na ração, é no proteinado, é no energético, isso, né? Proteinado e energético, esse é o ponto. E aqui é quente, viu? Então o animal aqui já sai preparado já pro clima hostil já, porque nossa região aqui é braba, né? Então no Cerrado aqui, né? Isso, região do Cerrado, né? Então, os animais são testados aqui e mandados embora. Esses animais que você segura, que é de 3 anos aqui, que você usa até na sua vacada, né? Isso. E lembrando que os nossos touros também, tudo genotipado, tá? Com genoma. O genoma, quando fala genotipado, é que ele fez um rastreamento genético, né? Isso, né? Se coleta, no caso, material genético, é mandado, no caso, para a parceira nossa, que é o pessoal da Neogen, né, que faz essa parte da genômica, né? Que aí, no caso, realmente comprova se o animal realmente vai ser eficiente. A genômica ela dá uma acurácia como se tivesse um animal já 20 filhos, 20 produtos já sido avaliados. Uhum. Né? Então ele te dá essa acurácia aí. Através do exame de fenotipagem. Isso, exatamente. Tá. E eu estava vendo aqui, a gente veio chegando aqui, a gente passa aqui na fábrica, que pega bastante rodovia, né? Pega. Numa época dessa de seca, você está com bastante pasto, né? Qual que é o diferimento de pastagem de vocês aqui? Qual que é o planejamento que vocês fazem aqui de diferimento de pastagem? Hoje, em questão de diferente, a gente sempre, no caso, não temos rotacionado, tá? Uhum. A propriedade a gente está melhorando a parte de infraestrutura ainda. É muito grande, né, Thiago? É muito grande, então tem que colocar a parte de aguada, né? Então, melhorando essa parte de bebedouros para a gente fazer divisões também. Porque os pastos daqui é grande, né? Da região de Mato Grosso que eu falo. Isso. É pasto de 50 hectares, 50 alqueiros. Já vi pasto de 70 alqueiros. Nós tínhamos pasto aqui, cara, de 200 hectares. Nossa, é muito grande. Para reunir, fazer um rodeio no gado, hein? Então, e lá no passado tinha pastos maiores ainda. Então, assim, foi evoluindo. Hoje você tem que ser eficiente na colheita do capim, né? E o que a gente usa bastante aqui é o pasto alternado. Sim. Então, a gente, no caso, coloca um lote, tem outros pastos que são descansados, e conforme aquele pasto vai diminuindo a sua carga de massa, de matéria seca ali, né, a gente depois troca esses lotes. Os animais vão colhendo o capim, então você respeita a altura de entrada e a altura de saída. Pro alternado, né? Isso. Pro alternado. Teoricamente, a gente não faz, às vezes, em cima da risca, porque propriedade, pessoal, isso aí é o dia a dia da gente, às vezes é um pouco diferente do que se pinta, né? Então, tem dia que tem algumas épocas que a gente, às vezes, penaliza alguns passos que realmente come bem abaixo do que o permitido, né? E a gente sabe que, às vezes, aquele passo ali comendo, você vai ter um agravame nele ali, que ele vai demorar voltar de novo, né? Tem que entender o seguinte, cada passo tem a sua estrutura, né? Se você tem uma fazenda de 10 mil hectares, por exemplo, se torna meio que impossível você fazer um rotacionado nela toda. Como é que você vai ficar doido? Você vai precisar de muita mão de obra, né, Thiago? Não tem como. Então tem que trabalhar com alternado, né? Sim. O rotacionado ele é muito bom, mas para propriedades menores, né? Isso. Que não vai demandar tanta mão de obra, né?
Então você vai ficar o dia todo mexendo com gado. Isso. Os nossos animais que estão aqui na parte próxima à fábrica, que estão em pastos que tem nossos bois, que estão na engorda, né? Nós sempre olhamos ali a parte de altura desses pastos. Então, conforme vai penalizando, ou a gente, no caso, entra com um aporte maior na nutrição, né? Para poder, às vezes é um lote que está terminando de acabar, então, às vezes, não compensa você mudar ele de pasto, né? E aí a gente vai ajustando, no caso, na nutrição. E aí, quando você fica mexendo muito de pasto, você perde por eficiência por animal, né? Isso. Você ganha por área, mas por animal Isso, você vai porque perder. até o animal mudar de pasto, ele reconhecer de novo. Vai ficar dando rodeio, Isso, rodeio. então ele acaba perdendo ali. E importante nesse monitoramento de pasto, monitoramento de ganho de peso, monitoramento da fazenda em geral, é ter os funcionários bem treinados, né? Porque Sim. você não consegue rodar a fazenda toda. Sim. Nossos colaboradores, a gente sempre traz cursos para eles, né? Eles Sim. são sempre treinados. Temos um consultor também aqui, que é o Daniel Cajango, que é de Rondonópolis. Ele é um cara que faz a parte de formulação nossa da fábrica. Certo. Ele é um cara que roda a fazenda aqui uma vez no mês e nos ajuda na parte também de estratégia de manejo, né? Então, a gente roda com eles, ele também treina a nossa equipe também, e a gente vai ter nesse olho, né? Para poder, no caso, saber a hora certa de mudar o lote e tudo. Hoje aqui na fazenda vocês não compram mais animais, né? Vocês só vendem. Isso, nós não compramos. Vocês vendemos faz recria, engorda só com os animais aqui da fazenda, da propriedade. Né? Então, as matrizes que vão ser as futuras matrizes que vocês mesmos produziram. Isso ajuda, né? Na hora de fazer a seleção genética, né? Isso. Igual eu te falei, a gente hoje está por volta de suas 4.000 matrizes, né? Isso contando comercial e gado melhoramento. O gado comercial, a gente faz, no caso, cruzamento industrial, mas também inseminamos a Regia Nelore lá também, para às vezes poder fazer matriz, né? Para lá, para o retiro do comercial. E esse gado do cruzamento industrial, teoricamente, a gente preza em vender ele na desmama. Uhum. Inclusive, essa semana a gente vendeu já bezerras Aberdeen, né? Numa quantidade boa aí. A parte na hora comercial, você também insemina de Aberdeen, faz um cruzamento industrial nela. Isso, cruzamento industrial no gado comercial, né? No retiro do jabuti nosso, que é o retiro, no caso, desse gado comercial. Certo. Com relação ao tamanho da fazenda, para explicar para o pessoal, 10 mil e quantos hectares? São 10.918 hectares, né? E qual que é... 7.500 em área aberta. E área aberta. Dessas 7.500 área aberta, tem 2.500 em lavoura. E que é em lavoura, né? Então, por isso, desses números de animais. Isso, em 5.000 hectares a pasto. Esses 5.000 hectares a pasto, hoje roda quantos animais por ano, Tiagão? Hoje, a fazenda, a gente está com uma quantidade até mais pouca, né? A gente está em fase agora de aumentar. A gente viu Sim. como a gente está agora... Está estruturando, né? Dividindo pasto. Como você divide pasto, você consegue aportar mais animais, né? Então, hoje a fazenda está por volta de suas 8.000 cabeças, né? Mas a gente quer aumentar essa quantidade. A gente está, no caso, entregando áreas para lavoura e sendo eficiente também nesse pedaço nosso que está na pecuária, para a gente poder colocar mais animal. Que é o segredo, né? Não adianta você querer comprar outra fazenda se você não consegue tirar o máximo que ela tem de potencial de entregar essa fazenda. Exatamente. Então, uma fazenda dessa, ela tem potencial de entregar, de fazer uma recria de recria engorda, por exemplo, de 15 mil animais. Se você está produzindo 7, para que você vai comprar outra? Investe onde você já tem. Sim. Né? Porque terra custa muito dinheiro, terra. Custa. Cara, não é barato. Não é barato, não, né? Estrutura, né? Quantos quilômetros de cerca deve ter uma fazenda dessa? Cara, demais, hein? E aí, entra ano e sai ano, você tá fazendo cerca, divisão. Todo ano, né? E arrumando cerca já mais velhas. Roçando pasto, passando defensiva agrícola. Né? A parte de defensiva agrícola aí. E aqui eu tava vendo também, você tem uma oficina aqui, né? Porque uma fazenda do tamanho dessa, Thiago, né? Pelo que eu vi aqui, tem tudo, né? Tem oficina, tem uma marcenaria. Tem marcenaria, que a gente acaba comprando madeiras, tábuas, e a gente vem fazendo nossas porteiras aqui. Tem fábrica de ração. Fábrica de ração. Vocês produzem a própria tropa, tem um piquete ali dos animais. Dos animais, a gente tem que ter a tropa, né? Hoje nós temos uma demanda aí de uns 60 animal só de serviço. Só de serviço. Hoje nós temos 10 pessoas só da turma do gado. Só os vaqueiros, 10 vaqueiros. Capataz com os vaqueiros. Então, cada vaqueiro desse tem 5 a 6 animais, no caso, na sua traia, né? De trabalhar por semana. Tem médico veterinário próprio que trabalha aqui na fazenda. Isso. Tem né? médico veterinário próprio, né? Que é a Juliana, né? Que a gente
Tem um zootecnista que vem fazer consultoria uma vez na semana e formular a sua ração. Isso. Uma vez no mês, né? Uma vez no mês, perdão. Isso também, você também está fazendo zootecnia, né? Já ajuda também. Ajuda. Porque uma fazenda desse tamanho, e a gente tem que pensar o seguinte, fazenda não é dentro da cidade, né? Fazenda é longe, que dá o quê? Uns 60 quilômetros da cidade? 53. 53, né? Então não dá para você ficar indo e voltando da hora para a cidade. Não então, dá. você deve ter uma farmacinha aqui já, né? Nós temos, no caso, a farmácia daqui, né? Que sempre tem um medicamento para socorrer. A Juliana aí, com a turma dela, sempre, no caso, vem na casa da farmácia. E a gente vai repor na farmácia conforme vai precisando. E aqui também tem, eu vi aqui várias... Tem os automóveis aqui, tem caminhonete, tem caminhão, os maquinários, tudo, trator. Porque sem os maquinários a gente não consegue fazer nada, né? E igual os tratos nossos diários, a gente ainda não tem um vagão ainda distribuidor, que é uma das coisas que a gente vai estar investindo ainda. Mas para isso a gente vai estar fazendo uma estrutura, no caso de coxo, de concreto, tudo para poder ter, no caso... E armazenar lá. Isso. E tratar diário, né? Sim, sim. Não, até eu falo aqui, ó, acabou a reunião igual hoje aqui. Uma equipe saiu para um lugar, outra equipe saiu para outro. Isso. Então tem uma caminhonete que vai levar essa equipe, né? E cada tem uma condução, né? Levar isso, no caso, para o trabalho, né? Porque daqui no seu retiro mais longe, quantos quilômetros mais ou menos? Nossa, vai dar até no Jabuti lá, uns 15 a 18 quilômetros. De terra, né? De terra, né? Isso. Vai por dentro da fazenda mesmo. Por dentro da fazenda. É. Tem uns corredores nossos que dá acesso aí. Eu vi que também tem um radinho, né, para conversar com todo mundo, né? Rádio, se não for rádio, eu até desliguei. Porque senão você não consegue, né? O cara tá lá no final do Jabuti. Como é que o cara vai voltar, vai parar o serviço lá para perguntar um negócio pro Thiago? Não tem como ele vir aqui. Aí então, pelo rádio. Rádio amador, isso aí é uma comunicação dentro da fazenda. Indispensável. Né? Indispensável. Um cara que tá lá num retiro no final da fazenda, por exemplo, e fura um pneu num trator e ele precisa pedir um socorro, aí é o rádio. Certo. Então, é uma estrutura complexa a fazenda, né? Não Sim. É uma estrutura tão simples, onde você tem só um cavalinho, um arreio, vai montar e tchau. Não, tem que ter um suporte por trás aí, né? De ferramentas que a gente usa, né? Um setor de contabilidade para mexer com esse monte de funcionário, de colaborador. Tem tanto o escritório em Barra do Garças que dá... tem um escritório na cidade também. Para nós, mas é de contabilidade, Sim. o pessoal da Contabilize. E temos o escritório central nosso que fica em São Paulo, né, que é a parte do financeiro, toda a parte lá. Em São Paulo, o grupo tem fazenda em São Paulo também? Tem. O grupo também tem propriedades em São Paulo. Trabalha também no outro nicho de mercado, também na parte de imobiliário, né? Certo. Mas a propriedade aqui, ela se mantém, viu? Não, ela é autônoma, né? Não, é só para deixar claro que não é coisa pequena, não. Isso, porque ela é funcional e ela sobrevive, né? E dá lucro, né? Dá lucro. Porque... E se retira o investimento daqui também e coloca em outros lugares. Tem que ser assim, tem que dar lucro, não é só existir por existir, não. E, cara, hoje aqui, nós estamos aqui perto da comunidade chamada Vale do Sonho aqui, tem muita família que vem trabalhar aqui, né, Sim, Thiago? Uma boa parte dos nossos funcionários moram em Vale do Sonho, que são 5 quilômetros aqui da sede, né? E aí eles vêm trabalhar todos os dias e voltam. Então é uma fazenda que gera emprego para a comunidade. Isso, gera emprego, e o Vale do Sonho a gente, no caso, tem um carinho muito grande, e a gente, no caso, sempre está ajudando, contribuindo ali com o distrito, com a própria escola que está ali, né? A gente sempre, no caso, ajuda, né? No sentido, às vezes, da merenda, e às vezes é um bingo que vai ter para poder, no caso, arrecadar dinheiro para alguma questão de saúde de alguma pessoa. A gente sempre, no caso, procura ajudar, porque é o pessoal que é da comunidade aqui próxima, né? Que são dos nossos colaboradores. Então a gente procura, no caso, ter essa parte mais humanizada aí, de poder estar mais próximo da comunidade. Com isso também eles nos ajudam, às vezes, a zelar da fazenda. Sim, sim. E outra, a gente precisa você vai precisar também de mão de obra, Isso. né? É um ajudando o outro. Tiagão, vamos dar uma volta na fazenda, né? Vamos fazer um vídeo lá com outro objetivo. Quero aqui agradecer demais, cara, você ter aceitado esse papo, bater esse papo com a gente, ter recebido aqui na fazenda. E quero que você deixe uma mensagem pro pessoal que tá desanimado. Tem muita gente desanimada hoje, né? Nessa crise que a gente está passando, esse ciclo de baixa. E você que já está há tanto tempo aí no ramo, você já sabe que isso aqui é passageiro, né? A gente tem que encarar, no caso, esse é um ciclo pecuário, né? Que normalmente, se você pegar os anos anteriores aí,
de 20 anos anteriores, você vai ver que acontece, no caso, o ciclo pecuário aí a cada 5, 4 anos, ele está se encurtando mais. Mas a gente não pode desanimar, não. A gente tem que olhar isso aí, no caso, numa forma de poder, às vezes, lucrar em cima disso aí. Propriedades que, às vezes, têm espaço para poder aumentar o seu plantel, que agora está na baixa, agora é a hora de poder, às vezes, colocar rebanho dentro da sua propriedade. Fazer uma compra barata, né, Thiago? Comprar bezerras, né? E, às vezes, investir na parte de estação de monta agora, nessa próxima estação, agora 23 para 24, poder, no caso, fazer o bezerro aí, que vai ser o bezerro lá de 2025, né? O boi de 2026. Então, para resumir, o segredo de uma fazenda como essa aqui para ser próspero e ter lucro, qual que você acha que seria o segredo que mantém essa fazenda em pé, dando lucro e gerando emprego para a sociedade? Dedicação, né? Treinamento, no caso, para a sua equipe, porque sem a equipe a gente não é nada. A gente tem um time, então não depende só de mim, de todos os colaboradores que estão aqui. E amor no que é aquilo do que se faz, né? Então tem que ter amor pela pecuária também, mas sempre sabendo que é a razão que vai levar, no caso, ao direcionamento do negócio, né? Não pode colocar amor, às vezes, por exemplo, uma vaca, que é um estima da propriedade, se ela deu vazio naquele ano, cara, a gente não deixa a vaca vazia na propriedade, ela tem que pagar a conta dela. Vaca vazia é prejuízo, né? Prejuízo. Então, eu falo para você no sentido amor, porque você tem que dedicar, né, a propriedade e fazer amor naquilo que você faz, né? E eu tenho amor pelo meu trabalho. Então, já pensou você fazer uma coisa que você não gosta de fazer? Seria um fardo muito grande, né? Então, se você tem amor, no caso, na parte do agro, né, a parte da fazenda, de morar em roça, cara, você vai para cima, né? E buscar, no caso, treinamento, conhecimento a todo instante. Porque hoje eu tenho uma cabeça. O Thiago, que tinha cabeça 5 anos atrás, era outra pessoa. Totalmente diferente, né? Então a gente evolui todo ano, né, com um aprendizado. Tem que ficar sempre A gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está sempre em aprendizado, participar de palestras, porque a gente nunca vai ter o conhecimento total, né? Senão a gente não estaria aqui. Sim. E a gente tem que procurar aprender com quem sabe e aprender com nossos próprios erros, né? Sim. Porque nesse processo todo vocês devem ter muito errado coisa aqui, né? Erramos pra caramba, né? E se aprende com o erro, né, Thiago? Com erro. Se aprende com o erro. Cara, pessoal, é o seguinte, vou deixar o Instagram do Thiago aqui embaixo, do Thiago, e vou deixar também o Instagram da Santa Cruz. Quem quiser entrar, conhecer o trabalho, né? Vou deixar o Instagram aqui. Então, entra lá, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Isso. Leilão, pelo canal... Cruz da Serra, pelo canal Terra Viva. Terra Viva. Parceria com o pessoal da Programa Leilões. E esse ano a gente vai ter a parceria, no caso, com uma fazenda convidada, que também participa do programa Parte, que é a Agropecuária Santa Isabel, também que vai estar com a gente aí, ofertando alguns animais deles também. Já tem um número de animais aproximado que vai ser ofertado? Por volta de mais ou menos de 50 a 60 touros e por volta ali de suas 40 novilhas prenhas. Então vai ser ofertado touros, seipe e novilhas prenhas, né? Isso, precoces prenhas, né? Beleza. Então, pessoal, já segue o Thiago lá, segue a Fazenda Santa Cruz lá, deixar o Instagram aqui embaixo. Thiagão, obrigado mais uma vez por ter me aceitado aqui. Valeu, forte abraço, até mais. Valeu, pessoal.